Você viu que na terça-feira dessa semana, nós mostramos aqui a luta de mães que enfrentam uma luta diária contra o tempo para salvar a vida dos seus filhos recém-nascidos por conta de um problema sério, cardiopatia congênita, e a falta de vagas para cirurgias em todo o país. Hoje nós conversamos com uma especialista no assunto, a pediatra neonatologista Ivana Kelly. Ela faz um alerta às mães e às autoridades do nosso estado. 7 mães de crianças com cardiopatia congênita aguardam a possibilidade de cirurgia para seus filhos no estado do Piauí, através do programa TFD, Tratamento Fora de Domicílio, realizado pelo governo do estado, mas que enfrenta dificuldades por conta de uma escassez de vagas em todo o país. A doutora Ivana Kelly, pediatra neonatologista, que atua nas UTIs da maternidade Walter Reis e Evangelina Rosa, explica que o problema está desde o pré-natal, pois o SUS não realiza ultrassom morfológico. A problemática da cardiopatia congênita aqui no estado do Piauí não é um problema recente. Esse problema já vem de longa data. Infelizmente, sofremos todos com esses problemas. Esse problema desde o profissional de saúde, a família e a sociedade. Por quê? Porque nós temos 3 pontos que nós precisamos investir. Primeiro, tem que fazer ultrassom morfológico de todas as gestantes do SUS. É um direito da sua mãe saber como é que está sendo formado o seu bebê para que a gente possa intervir caso tenha algum problema. Segundo, ao nascer, o bebê precisa fazer o teste do coraçãozinho. Esse teste do coraçãozinho ele precisa ser feito entre 24 e 48 horas. Por quê? Porque nesse momento a gente vê a oxigenação do bebê e se essa oxigenação tiver inadequada, alterada do padrão considerado normal, esse bebê precisa ser feito um ecocardiograma. Terceiro, ecocardiograma alterado, esse bebê precisa passar pela avaliação do cardiologista, porque se tiver uma cardiopatia congênita simples, pode ser indicado só a medicação. Mas se tiver uma cardiopatia mais complexa, provavelmente vai precisar de um procedimento cirúrgico. E é aí que está o nosso grande problema. Nós não temos hoje resolutividade para casos cirúrgicos de cardiopatia congênita. Então, esses bebês ficam na UTI com a gente 1 dia, 2 dias, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses e às vezes acaba falecendo. Alguns casos mais simples, em que o bebê não está entubado em ventilação mecânica, a fila consegue andar, porque fica mais fácil de encaminhar, os serviços acabam recebendo, mas nós não temos estrutura para conseguir vaga para todos os bebês e todos têm direito à vida. Olha, quando eu conversei com a doutora Ivana Kelly, na minha cabeça só me veio uma coisa. O que eu vou dizer para essas 7 mães? O que eu vou dizer para cada uma delas? Tudo que elas estão fazendo é pela vida dos filhos. Nós procuramos as autoridades médicas e elas apresentam onde está o erro. Como a doutora Ivana Kelly bem colocou, o erro está desde o início, porque o SUS não proporciona à mamãe, que não pode pagar, que é a grande maioria, o exame de ultrassom morfológico. A mamãe só vem descobrir que a criança tem um problema no coração quando ela nasce. Eu não preciso ensinar isso aos 513 deputados, aos 81 senadores, que, aliás, muitos que estão lá são médicos. Para um deles ter coragem e ir até o Ministério da Saúde, requerer essa mudança, a inclusão do exame, o cuidado. Mas você sabe por que isso acontece? Você sabe por que no Brasil a gente vive essa quantidade enorme de problemas que parecem pequenos? Porque os filhos não são seus. Porque se fosse com um filho de um deputado, tenha toda a certeza que ele tinha feito o exame no particular, no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, no melhor hospital do país. Mas o pobre, quem necessita, a grande massa da população, nem sabe o que é um ultrassom morfológico. Porque a médica já sabe que aquela mãe não pode pagar. Porque o Estado não propicia, porque não está dentro do quadro do SUS. E aí, quem é que vai falar por essas pessoas? Quem é que vai cobrar por essas pessoas? Eu faço o compromisso
perante o Piauí, perante o Maranhão, de entrar em contato com pelo menos 10 deputados federais. Eu não acredito que depois de tudo isso, depois da fala de autoridade máxima no assunto, uma médica que atua na maternidade João Ferraz, na maternidade Evangelina Rosa, que vê há décadas as crianças morrerem, porque o problema está lá na base, a falta de um exame para que essa mamãe possa ter todos os cuidados necessários antes da criança vir à vida. Poxa, eu estou falando de mães que falaram para mim que viram seus filhos nascerem e serem entubados e estão nessa situação há 46 dias. O que eu digo para essas mães? A gente fica todo arrepiado, porque a vontade é de falar um monte de verdade aqui, mas isso não adianta. É preciso ser construtivo, é preciso ser realista, é preciso ter coragem, é preciso ter muita coragem. Mas se for para incomodar, eu vou incomodar, eu vou falar, eu vou cobrar, principalmente quando for para defender as crianças, principalmente quando for para defender a vida. Medo, é óbvio que eu tenho. Quem é que não tem medo? Ainda mais quando a gente incomoda a autoridade, né? Mas se for para não ter função social, não tem sentido nenhum. Então, doutora Ivana Kelly, 7 mamães que estão hoje, nesse momento, aguardando o TFD, que é o tratamento fora de domicílio, eu prometo a vocês que todos os dias eu vou cobrar. Todos os dias. Essa luta é demorada, é longa, porque o poder, a caneta, não está nas nossas mãos. Mas a gente vai incomodar, a gente vai cobrar. Até que alguma autoridade pare de se fazer de doido e resolva esse problema nesse país. Podem contar conosco.